Vamos falar de política, vamos falar de mulheres, vamos falar da participação feminina que traz tanta transformação para a nossa sociedade. Eu sou Rosana Vale, sou deputada federal e com muito orgulho, sou presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, cargo que me foi concedido pela Michele Bolsonaro, a nossa presidente nacional do PL Mulher, que viajou o Brasil inteiro, falou de liderança feminina, né, deu voz às mulheres que querem ser ouvidas. E aqui, no estado de São Paulo, eu faço o mesmo. Converso com mulheres líderes que estão à frente de cargos importantes, que são vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, que são presidentes do PL também, mulheres que ocupam cargos de destaque, mulheres que estão nos bastidores da política, que movimentam a nossa sociedade, que atuam em causas sociais. E hoje, a minha convidada aqui no nosso podcast Mulher Pode é a Ana Paula Kuzner. Ela é muito conhecida no Vale do Ribeira. Aliás, é uma política que está em ascensão naquela região. Por quê? Porque a causa social faz parte do coração dela. Ela já esteve à frente da APAI de registro e está procurando e visitando muitas instituições para que a gente consiga ajudar com emendas parlamentares, com incentivos públicos, porque realmente essa é uma causa que toca o coração da Ana Paula, assim como os animais também, né? Eu já fui na casa dela, é uma grande amiga, muito prazer em recebê-la aqui no nosso podcast. Esse é um momento nosso para você contar a sua história, Ana. A gente quer conhecer a sua trajetória e também os seus pensamentos políticos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, deputada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui novamente. Eu tive a oportunidade de participar com a deputada Rosana Vale e também com a Michele Bolsonaro lá em 2020. Então, é uma honra estar aqui para falar um pouquinho dos projetos que nós, mulheres, temos, que eu tenho a nível regional e também de poder esclarecer para que a população também conheça quem é a Ana Paula, quem é essa Ana Paula que está há 10 anos batalhando na política, que levanta a bandeira para o social, porque realmente é uma bandeira extremamente significativa, extremamente importante na minha vida, desde a PAI, quando eu fui diretora da PAI durante 10 anos, trabalhei como diretora do desenvolvimento social no nosso Vale, e também tive a oportunidade não só de conhecer o meu município quando eu fui candidata a prefeita, mas também de conhecer hoje as vulnerabilidades de todo o Vale do Ribeira através do cargo que obtive lá como diretora de desenvolvimento social. Você esteve à frente da APAI de registro e foi candidata a prefeita de registro. Exato. Mas nesse bate-papo eu quero saber lá atrás, antes, o que a Ana Paula teve de pretensão, por que descobriu o caminho da política, por que resolveu trabalhar nessa área. O que te motivou, Ana? Rosana, eu nunca me imaginei, na verdade, na política. Nunca. Sempre fui uma pessoa assim, muito tímida. Mas quando eu estive à frente da PAI, como diretora da PAI, eu entendi que nós precisamos de políticas públicas eficientes para trabalhar não só com essa criança que sofre vulnerabilidade, que tem toda a deficiência, sabe, extremamente sindrômica, com muita dificuldade, mas também com as famílias. Porque enquanto essas crianças elas estavam dentro da PAI, nós cuidávamos, né? Fonoterapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta, então toda uma equipe preparada para atuar com essas crianças, uma alimentação nutritiva de qualidade. Mas e depois? E o final de semana? Porque essas mães, elas vivem de benefício. E um benefício para cuidar dessa criança que tem múltiplas deficiências, que precisa de tratamento além da PAI, e também ter uma família numerosa de 6 filhos, 7 filhos e netos, então ia muito além, sabe? Ali eu percebi que quando uma criança ela chega, infelizmente, numa situação de abandono, com marcas, né, de machucado, provavelmente por violência, eu preciso de uma assistente social, eu preciso que a rede elas conversem. O social, a educação, a saúde. E naquele momento, em 2016, 2014,
eu não via essa conexão com o município local. Então, eu percebi que ali eu precisava ir além, eu precisava de mais, eu precisava realmente que a política ela realmente acontecesse no meu município. E aí eu me lancei para fazer a diferença na vida dessas famílias, na vida dessas crianças que sofrem violência, essas crianças deficientes que estão aí muitas vezes numa fila de espera para poder fazer um atendimento, para poder fazer uma ultrassom, uma criança que tem lá toda a característica de ser autista, porém não tem um diagnóstico, então a mãe fica numa fila de espera interminável e a criança vai para a escola e a família fica ali, sabe? Na espera. Então a gente precisa que a saúde funcione, que realmente esses exames, né, eles sejam mais rápidos e mais ágeis. Então, ali, Rosana, eu me lancei pela primeira vez, adquiri muita experiência, e eu digo com muita humildade, muita tranquilidade, que, embora seja difícil, porque não é fácil, mulher na política, a gente... São muitos os desafios, né, Ana? Extremamente desafiador, porque a mulher, ela precisa provar o tempo todo que ela tem capacidade. É o tempo todo, sabe? Então, a mulher, infelizmente, não dá para generalizar, mas a mulher, muitas vezes, ela sofre pela aparência, ela sofre pela maneira como ela se comporta, a maneira como ela fala, e pela família, às vezes, até uma coisa... E deveria ser totalmente ao contrário. As pessoas elas deveriam olhar a mulher pelo que ela já fez, pelo que ela fez no seu município, seja no social, seja numa associação de bairro. Qual o legado que ela tem no município? Qual que é a força? O que ela fez, né? Isso sim que é importante que as pessoas vejam, sabe? O trabalho que você desenvolve no seu município, no seu vale, onde você passa, né? Por onde você passar, qual o legado que você deixa? E não aparência, não... Então, eu vejo que hoje ainda é muito difícil as mulheres se envolverem na política por esse ponto, né? Que é nós mostrarmos o tempo todo a nossa capacidade enquanto política, enquanto gestora, embora você seja administrativa, você seja já esteja há muito tempo em algum cargo trabalhando, e também por uma outra situação que é a mulher, ela tem que cuidar da casa, do lar, dos filhos, da educação. Acúmulo de funções, a gente sempre tem acúmulo de jornada. Exatamente. Que independente, Rosana, que nós estamos na política há bastante tempo, mas nós trabalhamos, nós chegamos em casa, eu vou ver os meus cachorros, que eu tenho 10 cachorros, tenho 2 gatos, eu vou ver as minhas flores como que estão, eu vou ver a casa, eu vou ver se minha filha está bem, o que está precisando, se precisa comprar alguma coisa. Somos nós que fazemos, né? Então, nós temos essa tripla jornada, né? Então, é mais complicado mesmo, é mais difícil, desafiador, mas sabemos da importância que nós temos, da sensibilidade que nós temos e que nós precisamos de mais mulheres para ocupar esses espaços. E a busca tem que ser nossa. Isso mesmo. E agora eu vou fazer umas brincadeiras com você, né, umas enquetes para você mostrar o teu posicionamento político. A gente já conheceu um pouco da tua trajetória, foi 2 vezes candidata a prefeita na cidade de Registro, tem uma atuação forte na área social, é muito querida, é uma política, já faz política, né, sem ter o cargo, mas faz política, é presidente do PL Mulher na cidade de Registro. E eu vou colocar um quadro aqui que chama Fato, Narrativa ou Depende. Então, vou falar algumas frases para você, Ana, e aí você vai dizer se para você isso é um fato, é verdade, não é para você, se é uma narrativa ou se... Aí depende, aí você explica. O interior sustenta o Estado, mas recebe pouco retorno da gestão pública. É fato. É fato. Infelizmente, assim, eu vou falar pelo interior, pelo meu Vale do Ribeira, né?
embora ele seja riquíssimo, o maior produtor de banana, um dos maiores, né, está ali, né, no Vale do Ribeira. Cajati, Eldorado, Sete Barras, entre alguns outros municípios. Mas ainda a gente precisa de muito mais, sabe, de mais olhares. Se nós tivéssemos, e aí não tem como eu não puxar, né, do lado da nossa deputada, que nós tivéssemos pelo menos mais 4 deputados, 4, que fizesse pelo nosso Vale o que a deputada Rosana Vale faz, com certeza nós teríamos mais oportunidades. Sabe? Também não adianta ter mais deputados se eles não trabalham, não, né? Mas é porque, assim, eu não tenho como eu não falar. É tão bom trabalhar, sabe? Estar ao lado, caminhar ao lado de uma deputada que entende as necessidades de trabalhar lá na ponta. Porque se a gente trabalha lá na ponta, com aquela família de extrema vulnerabilidade, que precisa de uma estrada, que precisa de uma educação de qualidade, que precisa desse olhar sensível que a deputada tem, com certeza nós teríamos mais... teriam assim, um vale do Ribeira mais evoluído, com os índices não apontando tanto para baixo, sabe? Uhum. Porque os índices mostram que, embora o vale seja riquíssimo, ainda é a região mais muito, pobre do mais estado. Pobre do estado, sabe? Menor IDH do estado. Precisa de educação, precisa de uma saúde de qualidade, sim. Precisa de infraestrutura, né? Para a gente poder escoar, para a gente poder pensar no turismo, a gente precisa de infraestrutura. Infraestrutura é essa hoje que nós não temos ainda. O trabalho social aproxima mais a realidade da realidade do povo. Fato, verdade ou depende? Depende. Eu trabalhei muito tempo no desenvolvimento social, né? Fato, narrativa ou depende? Né? Depende. Depende? Depende. Eu vejo assim, é importante, é muito importante nós termos pessoas certas no lugar certo, sabe? Para administrar o social, por exemplo, que faça esse trabalho com essas famílias, mas muito mais do que isso também, que tenha um olhar de resgate, sabe? De tirar aquela situação dessa família que depende de uma cesta básica eternamente. Por exemplo, eu concordo em partes, né, mas não concordo de fato algum com esse governo que, na verdade, ele tenta, né, comprar essas famílias com uma cesta básica, com um botijão, sabe? E não é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Cria uma rede de dependentes. Dependência. A gente precisa, não sei se é legal usar essa palavra, mas desmamar, sabe? Por quê? Eu tenho uma família de extrema vulnerabilidade, então tem um programa importante, então eu tenho que trabalhar esse programa de que maneira? Nós temos a Bolsa Família, mas de contrapartida, o que essa mulher vai fazer para sair disso? Tem um período de 6 meses. E essa criança, no contraturno, proporcionar para ela atividades, seja esportiva, alguma atividade para tirar ela também da rua. Então, eu penso que... E permanecer com essas cestas e tudo mais, esses benefícios, faz com que as nossas famílias também, elas permaneçam, sabe, dependentes eternamente. E a gente não pode mais. O Brasil precisa crescer, sabe? Isso mesmo. Redes sociais mudaram as campanhas eleitorais? Mudaram. Eu acredito que, assim, a rede social hoje ela é importante. Um morador na zona rural, por exemplo, que a gente tinha muito mais dificuldade de chegar, porque é mais complicado, né? Hoje ele tem acesso, mas também tem o outro lado, né, deputada? As fake news. Tem um lado de você conseguir chegar? Tem, mas tem um lado das inverdades. Por quê? Muitas vezes você trabalha, você mostra um trabalho, um trabalho que realmente é sério, transparente, com ética, e as pessoas elas mudam completamente o contexto disso. Então, tem os dois lados, né? Tem um lado da verdade e tem um lado dos fake news que infelizmente, atrapalham também o processo. Mulheres precisam provar mais competência na política do que os homens? Com certeza. Com certeza precisam. É o que eu falei,
A mulher, ela precisa provar o tempo todo que ela tem capacidade, que ela tem condições, por mais que ela tenha sido gestora durante muito tempo, que ela conheça a realidade das famílias, saiba das necessidades, saiba os caminhos, como organizar, como trazer recurso. Ainda assim, ela não é vista como competente. Ela sempre tem que estar provando, sabe? E o homem não, muitas vezes o homem, não generalizando, tá, gente? Deixando bem claro. Mas muitas vezes, aí vamos falar quadro de vereadores, quadro de gestores, que muitas vezes não tem o mínimo do mínimo, não sabe nem a atribuição dele, enquanto ele está ali na Câmara Municipal, ele não sabe. Que ele tem que fiscalizar, que ele tem que ver para onde está indo o recurso, sabe? Que ele tem que realmente aprovar projetos importantes e determinantes para o município. E muitas vezes passa-se 4 anos, se reelege mais 4 anos, e a única coisa que eu vejo é salário, pegar o salário. Isso. Vamos passar para o quadro Bate-Papo com a Direita, para ver... queremos saber um pouco mais assim dos seus posicionamentos. Primeiro, como foi para você disputar 2 eleições para a prefeitura? Foi pesado? Foi enriquecedor? Onde mais te decepcionou? Conta para mim um pouquinho dessas 2 candidaturas que você fez para a prefeitura da cidade. É desafiador, né? Porque quando eu iniciei, realmente, eu não tinha essa habilidade, eu ainda desconhecia muitas coisas da política, né? Principalmente o lado obscuro, o lado sujo, porque eu sou uma pessoa assim, extremamente cristã, sabe? Muito Deus na minha vida, e eu não imaginava na época, deputada, que eu sofreria tanto. E principalmente com as pessoas, muitas pessoas que andam lado a lado. É isso que mais nos dói. Então, eu tive realmente assim um desafio grande, aprendi demais. Eu vejo os 2 lados, o lado ruim de você conhecer como funciona, o lado obscuro da política, de tentar os acordos, e nós, mulheres, a gente não cede acordo, não cede. Então, os homens têm muita dificuldade realmente de olhar nos nossos olhos e falar assim, escuta, eu tenho uma empresa, eu te apoio, mas de contrapartida, eu posso assumir uma secretaria, eu quero a Secretaria da Saúde, ou eu quero a Secretaria da Educação. Comigo nunca teve isso. Porque que gestora eu seria, que prefeita eu seria, se eu não ia conseguir governar, eu não ia conseguir colocar os melhores na saúde, os melhores na educação, o melhor na infraestrutura, o melhor no esporte. Então, eu jamais, sabe, jamais. Isso daí era uma coisa, foi e sempre será algo assim, inquestionável, inadmissível, esses acordos. E assim, aprendi muito. Então, o lado positivo da política hoje, depois de 10 anos, eu estou preparada, conheço muito os 2 lados da moeda, sabe? Então, claro, deputada, que infelizmente sempre vão aparecer situações, mas situações assim, né, complexas, né? Situações parte, né, do sistema e que a gente tem que enfrentar e vencer. Lidar, né? A gente vai ter que lidar. Ana, você já pensou em desistir alguma vez? Nunca, nunca. Sempre fui até o final, sempre. Mesmo quando eu fui, a última vez que eu fui candidata a prefeita, e eu sabia que um grupo político que estava comigo na época, ele era determinante para eu ganhar a eleição. E quando eu percebi que se esse grupo político, eu não posso falar todos, porque nesse grupo tem muita gente boa, tinha muita gente boa, mas tinha o cabeça, o pensante. E quando ali ele falou, olha, ou eu fico e você me dá a possibilidade de administrar 5 secretarias, ou eu estou fora e você vai perder a eleição. Naquele momento, eu falei, então, eu estou fora. Eu falei assim, olha, pode ter certeza que se eu for, eu falei assim, eu vou até o final. Eu ganhar registro, vai ser a cidade com a melhor equipe para administrar, tanto na saúde e na educação, o registro vai crescer e eu vou mostrar para você. Agora, se eu perder, eu perco cabeça erguida, porque eu não vou jamais me corromper e entregar as secretarias para pessoas que, infelizmente, muitas vezes não têm habilidade para administrar. E está tudo bem. No futuro, Ana, como você pensa em ser lembrada
pelas próximas gerações ali no Vale do Ribeira. Que legado você gostaria de deixar? Olha, como a minha bandeira é o social e a desigualdade social é algo que mexe muito comigo, sabe, deputada? Muito mesmo. De ver uma criança acordando às 4 horas da manhã para andar durante 5 quilômetros, chegar numa escola e muitas vezes não ter nenhuma alimentação de qualidade, sabe? Que incentivo as nossas crianças têm para continuar, sabe? Que incentivo para estudar. Os nossos jovens também têm condições para permanecer no nosso Vale do Ribeira por falta de oportunidade. Que incentivo as nossas famílias têm se muitas não têm saneamento básico, não tem nem água, sabe? Então, tem famílias aí que, infelizmente, dependiam de uma padaria artesanal que está há 4 anos parado por falta de água, sabe? Potência turística, nós temos um potencial maravilhoso no nosso vale, tanto na parte da agricultura, mas também no turismo, mas a gente não tem infraestrutura nenhuma. Então, o legado que eu quero deixar para o meu município, que as pessoas vejam eu como a mulher que fez a diferença, sabe? E realmente mudou a concepção, que mudou essa desigualdade social do nosso Vale do Ribeira. E olha, não medirei esforços. Para quem me conhece, tem a oportunidade de me conhecer, sabe que essa sempre será a minha bandeira, sempre trabalhar para todos, mas principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Vamos colocar um quadro também que fala mito ou verdade agora sobre você. Tá. Sobre, né, o seu comportamento, a sua opinião, quem você é. Você leva os problemas das pessoas para casa? Mito ou verdade? Verdade. Na área social a gente sempre leva, jeito, né? Deputada, olha, muitas vezes, porque assim, eu edito os meus vídeos, né? A minha equipe é pequena, agora estou com o Rodrigo aí que está me acompanhando, mas eu trago uma pessoa que filma e eu vou editando os vídeos e vou pensando no texto, no que foi falado durante a minha caminhada. Eu choro, eu não consigo, sabe? Então, assim, muitas vezes, quando eu falo dessa desigualdade, me dá uma tristeza tão grande, sabe? De entender a potência que o nosso país tem, que o nosso Brasil tem, e tão pouco para muitas famílias, sabe? Com tantas dificuldades, que muitas vezes elas só querem o mínimo do mínimo, sabe? Que é poder trabalhar, que é poder levar o sustento para dentro de casa. Só isso. Acho que o próximo você já respondeu, né? Você é mais coração ou mais razão? Eu tento, claro, né? A gente na política tem que ter os dois. Tem que ter os dois, né? Tem que ter o coração, sim. E isso daí não tem jeito. Eu acho que todas nós, mulheres, a gente é mais sensível. O fato da gente ser mãe, a gente entende, eu vejo uma criança, eu quero que aquela criança que está ali, ela tenha a mesma oportunidade que a minha, que ela possa fazer uma faculdade, que ela possa ter estrutura, que ela volte para morar no meu município, constitua família. Então, a gente tem esses dois lados, né, emocional, e tem que ter a razão na política também, porque o posicionamento é importante. Tem momentos que as pessoas, né, você está ali discutindo uma situação determinante para o seu vale, e você tem que se posicionar, e naquele momento você tem que também ter razão. Né? Você se cobra demais? Me cobro. Eu durmo Qual pouco. a mulher que não se cobra? Eu durmo muito pouco, trabalho muito, a minha cabeça fica funcionando o tempo todo. Muitas vezes eu acordo até de madrugada, e aí eu vou lá e falo assim, não, eu preciso já digitar isso aqui. Já tem a ideia de madrugada. Exatamente. Porque no outro dia eu vou botar isso em prática. Então, são muitas coisas, assim, mas... Eu também sou assim. Eu sou muito... E às vezes eu acordo com uma ideia e falo, vou fazer isso, eu não pensei nisso antes, né? E a gente já quer colocar em prática. A mulher é muito isso também. Mulher é. Acho que a gente tem esses dois lados, né? A sensibilidade também de vamos fazer, sabe? Vamos botar isso em prática. E uma outra coisa, deputada, que eu queria abordar um assunto, se me permite. Claro. Que quando eu falei das minhas bandeiras, né, do social, né, das crianças com deficiência, dos jovens, dos idosos, claro, né? A mulher,
a gente precisa muito, muito de políticas eficientes para elas, para que essas mulheres hoje que estão numa situação, sabe, de fragilidade, um relacionamento de conflito, sabe, com dependência emocional, a gente precisa fazer um trabalho urgente com essas mulheres. É impossível a gente aceitar a situação que o Brasil está hoje com esses números de feminicídios, sabe? Hoje, a cada 5 horas, mais ou menos, aproximadamente, uma mulher está sendo morta, né? E por quê? Porque muitas vezes elas não querem mais permanecer num relacionamento conflituoso, onde o seu esposo, o seu namorado, ele usa de violência, né? Então, a gente precisa urgentemente, sabe, fazer um trabalho com essas mulheres que hoje estão pedindo socorro, né? A gente perdeu uma professora agora, recentemente, no nosso vale, que, inclusive, o marido matou e enterrou no quintal, não foi isso? No quintal. Eu acompanhei. Sabe? E como se nada tivesse acontecido com a família, com a própria família dela, sabe? Uma criança de apenas 11 anos. Então, assim, como que você vai entender a cabeça de um psicopata? E muito mais do que isso, eles agem como se nada tivesse acontecido, como se fossem uma pessoa boa, de boa índole, né? Só que dentro de casa, eles fazem totalmente o contrário, né? Maltratam. Então, essas mulheres... O papel de um psicopata mesmo. Psicopata. E mais uma coisa que me preocupa é que geralmente eles vão presos e, às vezes, por ser primário, estão soltos. Então, por isso que é uma busca nossa, de nós mulheres, sabe? E eu sei que a deputada, meu Deus, tem feito um trabalho louvável, deputada, louvável, sabe? Com a bandeira das mulheres, lá em Brasília, né? Tem se assim, não só se dedicando, mas se destacando muito nessas pautas. E é uma pauta que precisa muito, sabe, ser trabalhada, e a gente precisa mudar esse quadro, esses índices do feminicídio urgente. Agora vamos pôr o quadro, então, da bandeira da semana e discutir essa questão que a Ana Paula vinha falando aqui, né? A participação das mulheres, a nossa luta para diminuir os casos de feminicídio no Brasil e, ao mesmo tempo, fazendo também uma crítica, uma cobrança, eu, enquanto deputada na Câmara Federal, porque esse governo que está aí, ele não investiu nem 15% do orçamento previsto para programas de combate ao feminicídio. E recentemente, Ana, eu estava na Comissão da Mulher, e nós tivemos uma audiência com a ministra Márcia Lopes, que ela foi ali tentar se justificar o que é injustificável, mostrar programas, cartilhas, seminários e a violência institucionalizada, né, como uma epidemia no nosso país. E o governo sem nada fazer até agora. Até agora está ouvindo as mulheres. Sim. Passou os 4 anos ouvindo as mulheres, se é que ouviu, sem traçar uma política efetiva. Que análise você faz do governo federal? Porque nós tivemos no governo Bolsonaro tantas pressões, a própria imprensa, muitas vezes, cobrando, expondo, e a gente vê hoje o governo Lula levou a política das mulheres para o fundo do poço. O governo Lula virou as costas para as mulheres. Que análise você faz desse contexto, dessa pauta que é tão importante e cara a todas nós? Eu lembro, né, quando o nosso eterno presidente, que eu vou falar porque o Bolsonaro sempre vai ser o nosso presidente, e ele era muito questionado na questão das mulheres, né? Muito pelo contrário, deputada, muito pelo contrário. Ele trabalhou bastante, ele realmente colaborou no que colaborou com as mulheres lá em Brasília. Foi o governo que mais aprovou projetos em defesa das mulheres. Foi o governo que mais apoiou. E que foi imputado uma narrativa, porque a esquerda faz isso, né? Uma narrativa falada 1000 vezes na tentativa de virar verdade. E acaba meio que
para a população, para a massa, infelizmente, vira verdade. Mas a gente sabe que não. Né? Foi o presidente que mais apoiou, mais incentivou e combateu realmente a violência contra as mulheres. E hoje é um governo, com perdão da palavra, pífio, né? Um governo triste. E com todas as pautas, deputada, com todas as pautas. Né? As mulheres, hoje, o que nós temos? Nós não temos nada. Muito pelo contrário, as nossas mulheres estão sendo violentadas, elas estão sendo mortas, estão sendo expostas em rede social e nada está sendo feito. Então, eu lamento profundamente, eu espero que as pessoas que estão aí nos assistindo, que elas reflitam bastante, né? E que elas tenham a oportunidade de mudar essa concepção, de mudar esse governo, que a gente realmente possa estar virando a página, sabe, desse capítulo triste que nós passamos durante esses últimos anos aí, 3, né? Estamos indo para 4 anos. Então, que a gente possa estar mudando, que a gente possa estar escrevendo, né, uma nova história para todos, para as mulheres, para os nossos deficientes, para os nossos idosos, para as nossas famílias no geral. Assina ou não assina? É o nosso próximo quadro. A gente vai colocar essas questões que estão lá no Congresso, em discussão, para saber o teu posicionamento também a respeito desses assuntos. Ai, que medo, essa eu não estou sabendo. Escola cívico-militar, assina ou não assina? Assino. Por quê? Certeza. Deputada, venho de uma época que eu peguei o pós, né? Tudo bem que não é para comparar, né, o pós-militarismo, mas eu lembro muito que na minha escola nós tínhamos, né, o hino, a bandeira, o hino nacional, sabe? Então, tinha uma representatividade extremamente importante. E eu vejo essa escola assim, como a que eu tive lá atrás e foi determinante para ser quem eu sou hoje. Então, as estatísticas mostram, inclusive, que alunos que estudam nas escolas cívico-militares, ou nas escolas militares, alcançam os maiores índices de aproveitamento em vestibulares, tanto que a lista de espera, né, é grande, né? E há uma coisa que a esquerda fala e critica bastante, mas ela tira o direito da família decidir, porque a partir do momento em que ela não quer as escolas cívico-militares, ela não quer também que a família decida o que é melhor para ela. Porque você não gosta, não põe seu filho. Exatamente. Mas negar o direito à escolha é antidemocrático. Né? Mas é isso mesmo que o governo quer. Na verdade, eu vejo que o governo atual ele não quer que as nossas crianças pensem, que os nossos jovens tenham o direito de pensar, estudar, se formar e ter opinião própria. Né? Então, quanto menos eles se qualificarem, menos condições, mais fácil, mais suscetíveis eles terão para a compra de votos. Redução da maioridade penal. Eu sou a favor. Assina ou não assina? Assino. Eu assino porque a gente vem aí vendo, né? Eu todos os dias assim eu vejo coisas, situações de jovens de 15, 16 anos, a situação daquele cachorro, sabe? Cão orelha. Não, também. cão orelha. Então, e assim, tantos outros. Tantos outros. Agora, ontem eu acabei de ver uma outra situação de um outro animal. Então, ele tem que ter já discernimento, e eu acredito que já tenha, sabe, para saber o que é certo e o que é errado. Endurecimento das penas para corrupção. Com certeza, tá? Isso tem que ser, assim, uma das pautas, assim, sabe, prioridades. A gente precisa, urgente, que essa pauta seja, né, realmente aprovada, para a gente poder realmente ter um Brasil melhor. Ampliação da saúde regional. Você acha sim. importante também? Sim. Tá, a saúde e a educação, elas têm que caminhar juntos, né? Então, um trabalho preventivo é extremamente importante, a gente sabe disso, porém, você tem muito pouco investimento na prevenção. E aí, o que acontece? Você vai ver uma pessoa hipertensa, uma pessoa que é hipertensa, que tem
Hipertensão. Hipertensão. Pressão alta. Pressão alta. Hipertensão, diabética, com questões também na questão cardiológica, enfim, entre tantos outros. Né? Então, o trabalho preventivo é extremamente importante, a gente precisa investir mais, sim, na saúde. Saúde e educação tem que ser prioridade, isso a nível mundial. Érica Hilton. Foi uma polêmica. As pessoas, as mulheres no Brasil inteiro protestaram. Ela assumiu a presidência da Comissão da Mulher e muitos, né, estão lutando aí, dizem que é uma falta de representatividade das mulheres. Se fosse uma assinatura para que ela não fosse a presidente mais da Comissão da Mulher, assina ou não assina? Com certeza assinaria. Assinaria pela fala, não é nem pela questão de gênero também, sabe? Embora ela jamais vai saber o que é um problema, uma cólica, endometriose, menopausa, ela não vai saber, né? E não é discriminação não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas realmente é um fato. E então não poderia estar onde ela está hoje, né? Ela não nos representa, pela fala, pelo jeito de tratar as mulheres, né? Ela teve uma teve uma infelicidade assim, de falas assim, que não nos representa, deputada. Não é uma pessoa que tem condições de estar onde ela está, né? Impeachment de ministros do STF. Assina ou não assina? Assino com certeza. Vou pôr uma aguinha aqui, não sei se está fazendo barulho. Até eu tô com a garganta seca, tô conseguindo. Vou pôr aqui, ó, para você uma aguinha aqui. Nem terminar uma palavra. Ó, pronto. Nosso podcast é longo, mas é justamente para que a gente consiga relaxar, falar e que as pessoas que assistem consigam ver a nossa personalidade, os nossos posicionamentos. Aqui você está em casa. Você é a presidente do PL Mulher de Registro, tem muitos projetos para o futuro, é pré-candidata a deputada estadual pelo PL, isso é importante também. E então assina o impeachment. Assino com certeza. Precisamos de ministros com mais comprometimento, com mais responsabilidade, com mais ética, que não façam acordos, né? E a gente sabe que, infelizmente, ao longo desses últimos anos, muitos do PL, muitos têm sofrido muito com essas perseguições. A direita está sendo perseguida, né? Muito. São sempre dois pesos, duas medidas. Muito, né, deputada? O que vale para um não vale para outro. Olha a situação do Bolsonaro hoje, e de repente o Lula aí solto, sendo presidente, administrando o nosso país muito mal, passando por várias dificuldades. Você vai no mercado hoje, o que você compra com R$300? Nada, né? Então, assim, precisamos realmente de uma renovação de pessoas que... E assino com certeza, assino. Ana, você representa a população do Vale do Ribeira, você conhece muito bem, assim como eu, cada cantinho daquela região. Amamos. Ao longo de 20 anos da minha carreira, eu estive em cada cantinho do Vale do Ribeira. Conheço, não é de ouvir falar, é de pisar em cada lugar ali. O que você pode falar para a população do Vale do Ribeira, para a população que está te acompanhando, que está vendo as tuas ações? Nos últimos meses você tem percorrido instituições, assim como a PAI, outras instituições. O que você pode falar para essa população? Por que você se coloca hoje como uma alternativa, uma pré-candidata a deputada estadual? Uma honra estar hoje pré-candidata a deputada estadual pelo Vale do Ribeira, ao lado da deputada federal Rosana Vale. Então, é uma honra, realmente, uma grande responsabilidade. Mas o nosso Vale ele precisa de um representante na Assembleia Legislativa. O Vale do Ribeira tem urgência de ter alguém lá que entenda as necessidades de cada bairro. E eu entendo, eu sei o que essas famílias passam diariamente.
eu estou preparada e eu quero ser a porta-voz do nosso amado Vale do Ribeira e realmente fazer a diferença ao lado da deputada Rosana Vale, que já faz um grande trabalho também lá no Vale do Ribeira. Então, ter 2 representantes no Vale vai ser de extrema importância e a gente vai poder, através dessa representatividade, seja lá em Brasília ou aqui na Assembleia Legislativa, com certeza as nossas famílias elas terão muito mais oportunidades. Então, o que eu quero é que realmente o nosso Vale me dê a oportunidade de ser a porta-voz deles na Assembleia Legislativa. Para as pessoas que te acompanham, fale das suas redes sociais, como elas podem... Porque eu vejo que a Ana coloca também assim o dia a dia, né? Qual é o teu trabalho, está tendo reunião, e isso aproxima as pessoas, mostra transparência, seriedade, e quem te acompanha vai ficando tranquilo, falando, olha, está me representando, eu gostaria que ela fosse em tal lugar. Então, fale das suas redes. Eu movimento muito minha rede social, muito mesmo. Então, eu tenho um trabalho bem dinâmico. Você que quer conhecer um pouquinho a Ana Paula, tá lá, entra lá no meu Instagram, Ana Paula Kuzner, tá? Ana Paula Kuzner, _. Soletra pra gente. Kuzner. Tá. Lá também tem a página no Facebook, tenho também lá no TikTok, né? Eu coloco tudo que eu estou fazendo no Vale, onde eu estou indo. Estarei em Apiaí na terça-feira, tá? Vou estar lá visitando um hospital, conhecendo e, claro, saber, né, um pouco do hospital, das dificuldades e no que a Ana Paula, o que a gente pode estar colaborando e ajudando, né, a cidade como um todo. Mas tenho andado por tudo, né? Então, gente, estou em Eldorado, estou em Cajati, estou em Jacupiranga, eu estou em Miracatu, estou em Juquiá, estou em Itariri, Pedro de Toledo, todo o Vale do Ribeira, todo Vale. Então, me acompanhem, vão acompanhando aí o meu history também, a minha página, o meu trabalho com os animais, que eu amo, ela tem, né? 10, né? Não, eu tenho 10 cachorros 10 em cachorros. casa, 2 gatos em casa. Olha. Mas eu tenho a ONG, a Menina Ana... do Gabriel, que eu sou madrinha, que fica em Jacupiranga. Nós estamos lá com 167 cachorros, mais 140 gatos, olha, né? só, né? 3 cavalos e também um programa que nós precisamos implantar no Vale do Ribeira, urgente, deputada, é um hospital veterinário para atender todo o Vale. Nós temos demanda para isso, nós sabemos que as nossas famílias gostam demais dos animais, mas muitas não têm condições, exato, sabe, de poder vacinar, de poder levar, sabe? Então, da gente proporcionar um hospital veterinário para atender esse Vale. Vamos levar essa reivindicação. Eu sou também protetora dos animais. Nós investimos ao longo do mandato mais de R$2 milhões em castrações que foram para o Vale do Ribeira, para as cidades que nos solicitaram. Nós temos projeto desse hospital veterinário na Baixada e vamos ter um projeto para o Vale. Aí, tá vendo? Pode levantar essa bandeira. Já é minha bandeira, já é minha bandeira. Inclusive, foi minha bandeira quando eu coloquei no meu plano de governo, quando eu fui candidata a prefeita. Não consegui, que eu ia buscar através de emenda, mas está aí um projeto. Nós temos aí vários projetos aí para serem implantados no nosso Vale, mas que hoje eu preciso da oportunidade, né, que as pessoas conheçam um pouquinho da Ana Paula, da minha vontade de fazer a diferença e mudar realmente o nosso Vale. Tá certo, minha querida. Muito obrigada pelo bate-papo, por mostrar um pouco de quem você é, da tua história, os teus posicionamentos. Fiquei muito contente. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Mulher Pode. Sucesso na sua trajetória. Obrigada, deputada. E para você que nos acompanhou, um grande abraço. Obrigada pelo carinho. Eu sou, com muito orgulho, representante também do Vale do Ribeira, dessa população maravilhosa que me ensinou de jornalismo, que me ensinou valores. Eu tenho certeza que eu levei para a minha profissão muito do que eu aprendi, as lições de vida que eu aprendi nesse amado Vale do Ribeira. Toda vez que eu falo do Vale, das cidades do Vale,
Eu lembro das trilhas, dos rios, das comidas, das conversas, dos pescadores e desse lugar tão lindo que ensina tanto para o nosso estado de São Paulo. Um beijo para vocês e até a próxima.